Então vejam só, a frequência ela pode ser medida em RPM ou RPS. Tá? RPM é rotação por minuto e RPS é rotação por segundo, que é denominada aí a nossa conhecida Hertz. Tá? Então olha só, dependendo do problema, eu posso ter tanto a unidade em Hertz quanto em RPM. Só que a unidade padrão para a frequência é o Hertz, que é o Hz. Tá? Só que tem problemas às vezes que ele vem dado em RPM. Né? Aí eu tenho que converter de RPM para Hertz. Para eu converter de RPM para Hertz, eu vou dividir por 60. Às vezes ele pede no problema a resposta em RPM. Aí para eu transformar de Hertz para RPM, eu vou multiplicar por 60. Mas na maioria das vezes ele quer a resposta da questão da frequência em Hertz. Aí se ela vier em uma unidade como RPM, eu vou ter que fazer a conversão de RPM para Hertz. Fazendo a conversão de RPM para Hertz, eu vou dividir por 60. Se ele quiser a resposta em RPM e ela estiver em Hertz, aí eu vou multiplicar por 60. Aí veja bem, além daquela fórmula de N dividido por ΔT, a frequência também eu posso calcular como sendo 1 dividido pelo período. Tá? Então a frequência, na maioria das vezes, nós vamos calcular como 1 dividido pelo período aí. Se eu quiser calcular o período, para eu calcular o período, basta eu inverter essa equação. Fica período igual a 1 sobre F. Tá? Aqui a frequência é 1 sobre T. Se eu quiser calcular a frequência, vai ser vai ser 1 sobre F. Então, para calcular a frequência é 1 dividido pelo T. Para calcular o período, que é o T, é 1 dividido por F. Tá? E essa aqui é a escala de conversão aí de Hertz para RPM e de RPM para Hertz. Então, a velocidade de propagação de uma onda, que é chamada de equação fundamental da ondulatória, é essa aqui. Ó. Então, para a gente calcular a velocidade de uma onda, é o lambda vezes a minha frequência. A velocidade é igual ao lambda vezes a frequência. Qual é a unidade padrão no SI, que é o Sistema Internacional de Unidade? A unidade para velocidade é metros por segundo, a unidade para lambda é metro e a unidade para frequência é hertz. Então não pode esquecer disso. Velocidade a gente vai medir em metros por segundo, comprimento de onda, que é o lambda, em metros, e a frequência é em hertz. Então vocês têm que ficarem atentos para essas unidades aqui, porque se no problema não for estas unidades aqui, aí a gente tem que fazer as transformações necessárias para obedecer a regrinha aqui da unidade padrão. Então a equação fundamental da ondulatória é essa: velocidade é igual a lambda vezes a minha frequência. Então veja um exemplo aqui. Olha. A onda mostrada na figura abaixo se propaga com velocidade de 32 metros por segundo. Analisando a imagem, é possível concluir que a amplitude, o comprimento de onda e a frequência dessa onda são, respectivamente... Então, primeiramente, aqui na questão, ele quer a minha amplitude. Então, se ele quer amplitude, ele quer a altura da onda, tá? A altura, que a gente verifica nesse ponto aqui. Então, vejam só. Nesse ponto aqui, a minha altura é 1. Nesse outro ponto aqui, a altura é menos 1. Tá? Então, como não vai ter altura negativa, nós colocamos esse menos 1 aqui em módulo. Tá? Colocando ele em módulo, todo número negativo em módulo, ele vai se tornar um número positivo. Então, se eu quero a altura da minha onda, eu vou somar esse 1 daqui com esse outro 1 daqui. Então, 1 mais 1 vai me dar como resultado 2. Então, quer dizer que a amplitude, a minha altura aqui da minha onda, vai ser de 2 centímetros. Perdão. Olha, a unidade que ele deu aqui para a gente calcular foi centímetros. Tá? Então, se ele deu centímetros e as respostas também estão em centímetros, quer dizer que tudo vai ter que estar em centímetros, né? Então, vejam só. A minha amplitude, ela vale 2 centímetros aí.
Então basta eu olhar, toda vez que ele pedir amplitude, eu vou olhar para esse lado aqui da onda, tá? Para esse ponto aqui. Qual é o valor do comprimento de onda, né? O comprimento de onda aí, eu acabei de falar para vocês que eu posso verificar. Aqui eu tenho só uma crista, então se eu tenho só uma crista, não tem como eu verificar o tamanho do meu comprimento de onda. Aqui também eu tenho só um vale, não tem como eu verificar o meu comprimento de onda. Por quê? Para eu saber o meu comprimento de onda na crista, eu tenho que ter duas cristas. No vale, eu tenho que ter dois vales. Aqui eu tenho só uma crista e aqui só um vale. Então, o meu comprimento de onda vai desse ponto até o final dele. Então, desse ponto até o final, a minha onda vai medir 8 centímetros. Então, o comprimento de onda aí é 8 centímetros. E ele quer agora a frequência da onda. Ele quer o F. Então, vejam só. A velocidade que ele deu aí da onda foi de 32 metros por segundo. Mas para eu calcular a minha frequência, primeiro eu tenho que transformar esse metros por segundo para centímetro. Para eu transformar de metro por segundo para centímetro, eu vou sair de uma casa menor, que é 1 metro, para uma casa maior para uma casa menor, que é o centímetro. Então eu vou multiplicar isso aí por 100 para fazer essa transformação. Então, transformando 32 metros por segundo para centímetro, 32 vezes 100 vai ser 32.000 centímetros por segundo. Então, já transformei a velocidade para centímetro, eu posso calcular a frequência agora. Vejam só, a fórmula é essa aqui. Velocidade é igual a lambda vezes a minha frequência. Eu tenho a velocidade e eu tenho meu lambda bem aqui. Então, é só substituir. No lugar do V, vai ficar 32.000 e no lugar do meu lambda vai ficar 8. 8 vezes F é 8F, então ele vai para o primeiro membro aqui e o 32.000 vai para o segundo membro. Eles vão trocar de lugar. Então tá aqui, 8F e 32.000. 8 está multiplicando F, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar, a minha frequência vai ser igual a 32.000 dividido para 8. 32.000 dividido para 8 é 400 Hz. Então, a minha resposta correta vai ser a letra C. A minha amplitude vale 2 centímetros, o meu comprimento de onda vale 8 e a minha frequência vale 400 Hz. Tá? Então, é desse jeito que nós resolvemos um problema que vai envolver os meus elementos de uma onda. Tá?